episódio do Legislativo Podcast. Eu sou Mônica Lopes e no tema de hoje nós vamos falar sobre os desafios da formação de lideranças políticas no Brasil. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, está aparecendo aí na tela para você todas as informações para você conhecer o meu trabalho, as minhas consultorias, mentorias, cursos e também o Método Vereador Atuante, o MVA, a maior formação online do Brasil para você que quer aprender a legislar e fiscalizar com conhecimento e segurança. E o nosso convidado de hoje é administrador público mineiro, formado na Universidade de Brasília, mestre em gestão e políticas públicas pela FGV, acaba de voltar de Nova York, ele estava no Comitê de Especialistas em Administração Pública da ONU, com lideranças do setor público do mundo inteiro. Ele tem mais de 12 anos no setor público e atualmente é diretor de Educação do Renova BR. Seja muito bem-vindo, José Henrique Nascimento. Muito obrigado, viu, Mônica? Obrigado pelo convite. E, enfim, estamos aí, à sua disposição, vamos conversar bastante hoje. Um longo bate-papo hoje para você que quer aprender sobre formação para as eleições, como ocupar os espaços de liderança política com responsabilidade, sabendo aquilo que você defende, sabendo defender as suas ideias, as suas bandeiras, como levar isso adiante durante o seu mandato e, inclusive, estar capacitado para enfrentar, José, o maior julgamento público da história, né, da vida de um político, que é a reeleição. José, eu quero começar dizendo assim que a gente tem a intenção nesse podcast de espalhar boas práticas na política, porque, infelizmente, o que se espalha muito na política são os maus exemplos, né? E eu quero começar te perguntando o que te trouxe até aqui, como que o José foi parar num comitê na ONU, na direção de educação do Renova BR. Conta um pouquinho para nós a tua história de vida, a tua história profissional, para inspirar as pessoas. Sensacional. Bom, da onde que veio o José, né? O José é nascido em Belo Horizonte, mineiro, como você mesmo disse. E José é filho único, né? O pai que se chama José também, José Luiz, a mãe Adriana. Ambos passaram por bastante dificuldade ao longo das suas vidas. E desde que eu nasci, os dois, eu saí de Belo Horizonte, já morei no Amazonas, no interior do Amazonas, em Humaitá. Morei em Brasília, no sul do país, morei no interior de São Paulo, morei no Nordeste, Fortaleza, Natal. E todos esses lugares, enquanto eu morei com a minha família, eles sempre me incentivaram a participar de ações voluntárias. Então a gente sempre foi muito ativo com ações sociais, com ações comunitárias, com doação, com engajamento de pessoas para a construção de equipamentos que eram necessários para a comunidade. E o tempo foi passando e esse engajamento com essas causas, né, públicas ou locais foram me tornando uma pessoa que, bom, o que dá para fazer mais por essas pessoas? E por ter morado em diferentes lugares, isso tudo foi me chamando a atenção que, no final das contas, se o governo, ou se aqueles os mais importantes e os principais responsáveis para garantir que aquelas pessoas tivessem serviços de verdade e qualidade naquilo básico que elas precisavam, porque a gente ajudava com o básico, talvez a vida delas pudesse ser diferente. E foi aí que eu comecei a me caminhar para ir pela administração pública, pela gestão pública, porque eu entendi que com um governo mais eficiente, com uma prestação de serviços públicos mais interessantes ou melhores, a vida das pessoas no Brasil poderia ser muito melhor. Então, né, caminhei, fui para a Universidade de Brasília, trabalhei no IBAMA, na Procuradoria-Geral da República. De lá, fui ser gerente de projetos na Prefeitura de Blumenau. Então, passei aproximadamente 1 ano lá trabalhando para tirar projetos do papel. Então, a gente construiu escola, creche, enfim, postos de saúde, CREAs, novos terminais de ônibus, uma série de obras e entregas para a cidade que fez com que o prefeito passasse pelo julgamento público, foi reeleito, mais votado da história da cidade, hoje deputado estadual eleito também, e que a partir disso trabalhei no governo do Ceará com o planejamento da força de trabalho, então mais de 100 mil servidores, uma lógica de como garantir mais produtividade para o serviço do estado do Ceará. De lá montei a minha própria consultoria, então por algum tempo arrisquei, né, empreendi, na verdade foram 2 anos empreendendo na máquina, no setor público, então tentando trazer soluções para prefeituras, principalmente, de como otimizar os seus recursos públicos, como investir melhor, como gastar melhor. Então foram experiências incríveis também de municípios de 10 mil habitantes a 300, 500 mil habitantes. De lá, fui para São Paulo,
o negócio caminhou para uma situação diferente, das quais a gente, né, aprende e vai amadurecendo, que eu fui para o Centro de Liderança Pública. No Centro de Liderança Pública eu passei mais de 3 anos. De lá foi desde a parte de formação de gestores públicos, liderei a área de competitividade, criamos o ranking de competitividade dos municípios, que é uma ferramenta com uma série de indicadores que hoje ajudam prefeitos, secretárias do Brasil inteiro a construírem políticas públicas. Tínhamos o ranking dos estados, que davam milhares de matérias na imprensa todos os anos, basicamente todos os governadores engajados em alguma atividade do ranking, desde montar o PPA a partir do ranking dos estados até outras iniciativas com construção de políticas públicas mesmo, a gerenciar todo o advocacy do CLP, então as iniciativas relacionadas à aprovação do marco do saneamento, toda a contribuição sobre a autonomia do Banco Central, marco das ferrovias, lei do gás, isso tudo estava sobre minha gestão também, um time grande assim de trabalho de estudos técnicos, imprensa, etc. E aí recebi o convite hoje, mais de um ano, no Renova BR como diretor de educação, responsável pela seleção, formação, avaliação de mandatos. Isso, enfim, das milhares de pessoas que já passaram pelo Renova, que eu falo com mais detalhes um pouquinho para frente. Mas no final do dia, Mônica, o meu grande objetivo é fazer a diferença na maior parte, para a maioria das pessoas, né? Então, com serviços mais eficientes, com políticas públicas de fato baseadas em dados e tentar engajar e construir para que a maior parte das lideranças públicas tenham esse mesmo entendimento, esse mesmo propósito e as mesmas ferramentas que eu tive, aprendi ou desenvolvi para garantir que as pessoas na ponta realmente consigam ter serviços públicos melhores. Então esse é o meu objetivo de vida, para isso que eu acordo todos os dias, é para isso que eu trabalho. E hoje dentro do Renova tem sido uma experiência diferente de conseguir treinar e selecionar, treinar e engajar essas pessoas para fazer a diferença na vida de milhares, milhões de brasileiros, na verdade, por meio dessas políticas públicas. Então, um resuminho aí da trajetória. É um mineiro muito arretado. É uma mistura muito boa. E, José, quando você fala sobre empreender no setor público, você já passou sobre isso aí na sua trajetória profissional, eu também sou assim como você, né? Quando eu comecei nesse setor, vamos trazer capacitação política para os mandatos, vamos falar para o vereador, para aquele que está lá dentro do município, muita gente falou assim, agora a Mônica ficou louca de vez, né? Sei como é. Onde já se viu que um vereador vai pagar para fazer um curso do próprio bolso? Onde já se viu que o vereador vai parar um dia para acompanhar você no Instagram, uma live, uma jornada, né? E buscar a capacitação. E sempre quando o Renova BR divulga os dados daqueles que se inscrevem, das capacitações, daqueles que se formam, daqueles que estão nos mandatos, isso sempre me dá aquele alívio, assim, ufa, né? Porque além de todo o sucesso que a gente já obteve também nessa área, a gente fica muito feliz em saber que tem mais pessoas dando passos para a gente construir essa história. E agora, recentemente, eu vi algum dado do Renova com mais de 60 mil interessados em processos seletivos, capacitação política, ali, informação de liderança política pelo Renova BR. Então, isso sempre, para nós que estamos desse lado, nos bastidores da capacitação, sempre dá aquele alívio. Puxa, eu não sei se eu vou ver essa mudança acontecer no seu ápice, mas que essa nova era de preocupação com a capacitação começou. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós, então, o que é o Renova BR? Legal. A gente ouve falar, é uma escola de formação de lideranças políticas. O que é uma escola de formação de lideranças políticas? Fala um pouco para nós do Renova. Pode deixar. Não, e assim, você comenta que a questão de empreender no setor público é mais do que montar a própria empresa e tentar atrair novos negócios. Acho que o empreender no setor público é conhecer e trazer novas pessoas e engajá-las de diferentes formas, em diferentes aspectos, para que, independente da forma, seja, claro, né, dentro de todos os valores da administração pública, da transparência e da ética, mas que consigamos trazer cada vez mais pessoas que gostariam de fazer a diferença na vida das pessoas que elas respondem. Né? Que elas transformem de fato a vida das pessoas. Então, se você hoje atua dentro do governo, dentro do setor público, você pode ser um empreendedor, trazendo diferentes soluções, pensando coisas que às vezes o seu órgão público, o seu setor nunca fez de diferente. Se você é um vereador de
X mandatos, pode ser de primeiro ou 8 mandatos. É saber que sempre dá para fazer mais e melhor pelas pessoas, e cada um dentro da sua atividade, e saber que tem gente que está disposta a te ajudar. Né? Então, da mesma forma, você, com todo o método de vereador atuante, com todas as ferramentas e toda a sua trajetória, do nosso lado também, é trazer que, assim, olha, tem instituições que estão preocupadas com a coisa pública, tem pessoas e empresas que também querem ajudar e querem fazer que a administração pública seja ainda melhor, porque no final do dia a nossa preocupação é com que o Brasil se desenvolva melhor e cada vez mais. E o Renova BR surge num contexto parecido. O Renova, que foi fundado pelo Eduardo Mufarege, mais um grupo de empresários, que lá em 2017, então o Renova tem 5 anos de existência, vai fazer o 6º ano agora, a intenção era criar um fundo nos quais pudesse atrair lideranças políticas ou pudesse atrair pessoas que tinham o interesse de entrar, de se candidatar e, caso entrassem, pudessem fazer diferença, principalmente deputados federais. Entendendo que essa transformação passa pelos agentes políticos, Exatamente. Né? Então, assim, o Renova quis ocupar um espaço que até então, dentro do ecossistema de terceiro setor e no Brasil, entrar para mexer com eleição tem que ter muita coragem, muita ousadia, porque o sistema é complicado. Deixa isso pra lá. O sistema é complicado. Mexe com política não, né? Exatamente. Então, assim, a ousadia... Então, muita gente, inclusive, duvidou que isso pudesse dar certo. Porque o sistema, no Brasil em especial, que é um misto de doação pessoa física, com a questão do fundo partidário, fundo eleitoral. Então, as eleições no Brasil são as eleições mais caras do mundo, né? Então, proporcionalmente, são as que os candidatos às eleições gerais gastam mais para conseguir se eleger. Então, tudo que envolve poder econômico e muito dinheiro tem uma série de questões que muita gente nunca vai... A maioria dos brasileiros nunca vai fazer ideia do que isso significa na prática, igual a gente faz dentro do Renova. Ousadia à parte, batemos no peito, vamos selecionar uma turma boa, selecionamos 133 pessoas lá em 2018, 117 se colocaram à disposição, nós elegemos 17, já em 2018, no primeiro ano de existência do Renova, com 4,5 milhões de votos, no somatório das 117 pessoas. O resultado já foi muito interessante, impressionante. O legal é que é a diversidade de pessoas, então... O primeiro deputado federal eleito pelo Renova e pela história do Brasil cego, né, com a deficiência visual. Foi o Felipe Rigoni, um dos nossos principais alunos. A primeira deputada indígena, Joênia Wapichana, também foi aluna do Renova, entre outras figuras conhecidas do Brasil inteiro à época. Então, Tabata Amaral, Vinícius Poit, o Marcelo Calero, enfim, entre outras figuras, Renan Ferreirinha, etc., vieram nessa turma. Daniel José, por aí vai. O tempo foi passando e esses números foram crescendo. Né? Então, o Renova até então conta com mais de 64 mil pessoas que tentaram entrar na nossa escola. Hoje nós nos entendemos enquanto uma escola de formação de novas lideranças políticas e hoje o Renova participa de uma coisa chamada o Apolitical Foundation, que é uma fundação europeia que ela congrega basicamente as principais Political Leadership Incubators, que são os incubadores de lideranças políticas ao redor do mundo, que são as escolas que ou selecionam e formam alunos para se candidatar e ganhar a eleição, ou aquelas que capacitam lideranças políticas já eleitas. Legal. Então o Renova faz parte dessa rede, desse ecossistema mundial, e o Renova é disparado maior desses em relação aos números de quantidade de interessados, quantidade de alunos formados, quantidade de votos e quantidade de eleitos. Então, ao longo dos últimos anos, o Renova teve resultados expressivos. Então, nós tivemos mais de 1.000 candidatos em 2020, né? Nós selecionamos pouco mais de 1.800, 1.000 se colocaram à disposição, elegemos 153 pessoas, sendo 12 prefeitos, 2 vice-prefeitos e o restante vereadores. São mais de 140 vereadores, cerca de 140 vereadores. Além disso, viemos para as eleições de 2022. Então, um processo também com uma gigantesca abrangência, milhares de pessoas que se colocaram à disposição. Foi interessante que, assim, nós tivemos, no número total de candidaturas, foram cerca de 28 mil pessoas, né? Nas últimas eleições. Que tentaram entrar no Renova foram mais de 20 mil. Então, se a gente considerasse, obviamente que as pessoas vão desistindo, se candidatar não é uma tarefa fácil, principalmente para as mulheres, passam por uma série de questões, inclusive dentro de casa. 20 mil pessoas das 28 mil que se candidataram, né, tentaram entrar para o Renova, tentaram entrar para a política. Com qual intenção e em qual agenda que o Renova defende? A agenda do Renova é muito simples.
políticas públicas baseadas em dados e evidências, defender o diálogo, defender a democracia, garantir que os nossos alunos sempre sejam éticos e transparentes. Então, acho que a transparência é um valor muito importante, além da diversidade e representatividade, que é muito importante para nós. A nossa meta no último processo já foi de trazer 50% de mulheres, por exemplo. Atingimos 49%, 47% se candidataram do total, e dessa vez vamos manter os 50% de candidaturas de homens e mulheres para estar cada vez sempre mais incentivando a representatividade de fato na política brasileira. Então, hoje nossos números são mais de 60 mil interessados, mais de 2.100 alunos formados. Destes, nós temos 175 eleitos, e na última eleição nós tivemos mais de 6,8 milhões de votos, que inclusive dava a cláusula de barreira, né? Coisa que vários partidos não conseguiram essa meta. Exatamente. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, Mônica, o trabalho nosso. E é interessante a sua fala, porque talvez para quem está conhecendo o Renova agora, já ouviu falar do Renova, deve pensar assim, é uma escola que forma candidatos, né? Que prepara as pessoas para a eleição, para chegar no mandato. Mas como a gente já apontou aqui algumas vezes, a nossa preocupação é que os bons líderes políticos continuem em seus cargos até que toda essa política de eficiência, né, com base em evidência, dados, seja de fato entregue lá na ponta, que são nos nossos municípios. E como que está a estruturação do Renova hoje? Essa preocupação com os mandatos também. Queria que você diferenciasse um pouco para nós o que o Renova faz quando ele capacita para uma eleição, qual é o foco do Renova ali? É ajudar o candidato a desenhar o seu projeto político, entender a sua realidade, entender as regras eleitorais. E essa preocupação do Renova também nos mandatários. Como que funcionam esses núcleos dentro do Renova? Sensacional. Bom, em primeiro lugar que assim, o Renova, as inscrições do processo seletivo abrem dia 9 de maio. Então essas pessoas, por gentileza, todo cidadão brasileiro apto a se candidatar será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Preferencialmente aqueles que nunca se elegeram para nenhum dos cargos, tendo em vista que a proposta é de renovação política de fato na veia. E o mais interessante, Mônica, é que assim, nenhum partido nunca, em nenhum lugar do mundo, né, a não ser que, enfim, que viva numa democracia, vai conseguir eleger 100% dos seus quadros. E que hoje nós temos 175 eleitos, mas nós temos mais de 350 pessoas que estão em cargos-chave nos governos. Então, nós temos secretários nacionais, secretários estaduais, secretários municipais e, entre outras, várias funções-chave de diretoria, enfim, de uma série de formas que, ou seja, nós temos 175 eleitos, mais 350, o dobro, com uma função estratégica dentro da gestão pública brasileira. Então, é muita gente. Hoje a gente está, então, com esses mais de 25% da nossa rede de alunos verdadeiramente empreendendo transformações no setor público, o que justifica que nós trabalhemos não só ao que se refere às eleições, mas sempre garantindo que as pessoas, principalmente da nossa rede, entendam mais de política pública, mais sobre dados e mais sobre evidências. Inclusive, no ano passado, nós lançamos um curso gratuito público, teve mais de 1.500 alunos, que foi o Políticas Públicas e Desafios Nacionais, uma formação de 120 horas gratuita de política pública. Né? Garantir esse compromisso de estar sempre atualizando as pessoas sobre o que tem mais de mais evidente, de melhores ferramentas e melhores práticas no setor público. Bom, dado esse fato, o Renova verdadeiramente, até as últimas eleições, teve um foco mais específico a selecionar e formar a nova turma para a próxima eleição. Coisa que na próxima nós já vamos fazer diferente, nós já estamos fazendo diferente. Então, o Renova hoje, nós nos concentramos em selecionar e formar da mesma forma. Isso, né, talvez seja o principal objetivo do Renova enquanto escola de formação, com a intenção de levar melhores quadros para dentro dessas funções formais. Mas nós começamos a entender e aprendemos, e agora estamos com áreas, inclusive internas no Renova, relacionadas à comunidade, relacionadas à formação continuada e relacionada à avaliação do trabalho dos nossos alunos. O que isso significa na prática? Dentro desses 2.100 alunos, hoje nós temos uma rede social própria do Renova, que é o Alumni RBR. Alumni, né, é um termo latim que significa os ex-estudantes. Pode parecer óbvio, mas tem muita gente, né, que vai nos assistir que não saberia disso. Então, a gente tem essa rede de ex-estudantes do Renova que podem trocar entre si,
qualquer tipo de assunto, que eles contribuem em fóruns, até vaga de emprego tem lá. Às vezes tem algum deputado, algum vereador que precisa de uma vaga num gabinete, e o que tem de gente contratada para trabalhar nos gabinetes dos próprios alunos, que se formaram juntos, inclusive, é uma coisa impressionante. Assim como assistir às aulas especiais, então a gente começou um projeto de trazer uma formação continuada, não só para os mandatários eleitos, mas para toda a nossa base de alunos. Inclusive a Mônica foi a nossa professora para uma aula para nossos vereadores eleitos. Então a gente tem essa estratégia de comunidade que promove a interação e integração entre eles. Entre os mandatários. Não, para toda a rede de alunos. Tá. Inclusive, para aqueles que são mandatários, estão em partidos ou em lideranças de partidos, a própria base da comunidade alumni já está sendo usada para trazer gente para dentro do partido para que o partido consiga crescer e disseminar ainda mais, tendo em vista que as nossas formações são muito robustas. A próxima formação vai ter 150 horas. Então, 150 horas que se refere não só a políticas públicas, mas a todo o trabalho. Qual que é o papel do prefeito, qual que é o papel do vereador? O que é o básico de finanças públicas e orçamento que eu preciso saber para exercer um bom mandato caso eu seja eleito? Minimamente para me candidatar para pensar propostas. Inclusive até ajudar a escolher o partido, a gente vai ter aula disso também. Baseado em dados, né, de série histórica do resultado do partido daquele município, inclusive em termos de negociação partidária. O que você não pode abrir mão de uma negociação para entrar no partido? Campanha, comunicação política, fundamentos básicos de oratória, narrativa, negociação, inclusive questões relacionadas aos nossos valores. Então a gente vai falar de novo sobre ética e transparência. Nós vamos explicar todo o sistema político brasileiro, o sistema eleitoral. Então é por isso que se caminha essas 150 horas, fora os módulos presenciais, tá? Então, dado esse contexto de quem entrar agora para as eleições de 2024, nós garantimos que esses alunos formados vão ter uma comunidade para discutir, conversar e interagir. Vão ter aulas contínuas para mandatários e não mandatários sobre políticas públicas, sobre campanha, entre outros temas atinentes à política e gestão pública no Brasil. E, naturalmente, os mandatários têm uma ala especial, que também é da minha responsabilidade, que é a formação continuada. Então, nós temos aqui em Brasília, né, o Brasil em Debate, que é uma série focada para os congressistas sobre os temas mais importantes. Fizemos um de reforma tributária que foi um sucesso absoluto, 40 parlamentares, 160 presentes, sendo 20 veículos de imprensa diferentes. Vamos fazer o próximo já também. Criamos a formação para mandatários. Então, essa formação de mandatos, ela primeiro foi focada em orçamento público. Então, todas as questões relacionadas às transferências especiais, todas as RPs, e aí foi um aprofundamento mesmo em relação ao orçamento público, que terão outras dessa. Nós, historicamente, temos uma formação com o INSPER, vamos fazer com o INSPER e com outras entidades, inclusive outras universidades, focada aos nossos mandatários. Então tem muita coisa legal para quem entra no Renova. Para quem ganha a eleição, tem um acompanhamento, mentoria, avaliação do mandato contínuo ao longo dos anos. De novo, é uma estratégia que a gente começou a montar de fato esse ano, mas que, enfim, tem uma possibilidade de crescer e se incorporar ainda mais. E que, bom, acho que, só para deixar tudo muito claro, tudo isso no Renova é gratuito. Então o aluno não tem que despender nenhum centavo, tem um depósito de compromisso que ele pode pegar de volta só para garantir que ele vai fazer o nosso curso e que isso garante, inclusive, engajamento, tem alguns estudos sobre isso. Mas tirando esse depósito, que é um valor simbólico, que a Nova não tem nenhum custo as atividades para os nossos alunos, para garantir, de novo, a questão da representatividade, que é importante para nós. Sim, com certeza. E quando você fala dos dados, do histórico, do objetivo, né? Eu sempre fico pensando uma coisa que também aconteceu comigo lá no início, né? Que era o desafio da diversidade do Brasil, do perfil político, da pessoa, da região, da origem, da própria tradição daquele político. Então, por muitas vezes eu fui questionada, José, mas Mônica, como que você vai reunir no mesmo curso um vereador lá do interior, do município de 3 mil habitantes, e um vereador de um grande centro? Como que você vai fazer com que eles comunguem de tudo que você vai falar ali? E esse foi um desafio, assim, que eu vivo até hoje. Muitas vezes eu tenho que abrir uma capacitação e dizer, olha, isso também se aplica a município pequeno. Quando eu digo que você não tem que deixar a LDO passar no sistema do amém, José, aquele negócio assim, chegou na Câmara, amém, vamos passar essa LDO, que nós temos que sair para recesso, e a gente nunca leu isso aí mesmo, e aqui sempre foi assim, porque aqui o município é pequeno. Eu já cheguei a ouvir, por exemplo,
que nunca se fez a audiência pública da LDO, porque o município era pequeno, assim, mas a LRF não faz essa diferenciação. Então, para mim, assim, o maior desafio que eu enfrentei, que eu ainda enfrento até hoje, é igualar e colocar os parlamentares todos no mesmo nível. Eu sempre digo assim, você é o vereador do interior, nunca pode achar que você é um parlamentar de segunda categoria, né? Então, a capacitação política no Brasil hoje, até pela dimensão do nosso país, tem muitos desafios. E eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios do Renova BR hoje para a capacitação dessas lideranças. Sensacional. Assim, inclusive até sobre os dados, né, de representatividade no Renova, comentei um pouquinho do primeiro deficiente visual, né, primeiro indígena, isso é um valor muito importante a nós. A gente sempre pode melhorar, inclusive todas as nossas aulas contemplam o que há de mais moderno que se refere à participação ativa de pessoas com deficiência. Então a gente tem autodescrição, audiodescrição, temos libras, tem legendas em todas as nossas formações, inclusive as plataformas são para pessoas com deficiência que possam, manuseá-las da forma mais tranquila e responsiva possível. E o que se refere à representatividade política, nós tivemos, dos nossos candidatos e candidatas no ano passado, foram 355. Destes, eles eram de 25 partidos diferentes. Então, 25 partidos diferentes de todos os estados do Brasil atingem esses 6,8 milhões de votos. Pessoas que verdadeiramente estão preocupadas em fazer um Brasil melhor por meio das evidências e os valores que eu já comentei. O desafio de fazer, e o interessante é que assim, como eles, desde o início da seleção, eles são provocados, e assim, a gente hoje, né, tendo em vista o que está acontecendo hoje no cenário Brasil, a gente brinca que o Renova é do PT ao PL, né? Então não necessariamente é por uma questão ideológica, mas por uma questão momentânea em relação à nossa polarização. Mas coloca a gente do PT ao PL na mesa para discutir política pública. Inclusive, se não souber dialogar, tá confrontando um valor do Renova, não serve para nós. Tem que saber dialogar. Quem não sabe dialogar, não entra no Renova. Então, assim, saber ouvir, saber escutar, às vezes, o que não concorda, o que não gosta, e isso é estritamente fundamental e é definitivo para você entrar no Renova ou não. E aí, uma questão interessante que você comentou em relação à diversidade de ideias e de propostas. Normalmente, no nosso grupo de vereadores, inclusive, os desafios que são compartilhados e que são os desafios momentâneos que são fomentados pela própria população em termos de precisamos de tal coisa, eles são compartilhados independente do porte do município. Exato. Então você deve estar pensando, hoje a gente estava conversando, né, um pouquinho antes, a questão da segurança nas escolas. Isso vai do meu amigo Jackson, lá de Manga, vereador do Renova, do norte de Minas, uma cidadezinha pequenininha, a nossa vereadora Cris Monteiro, na cidade de São Paulo. Então, hoje é a preocupação principal a questão de segurança nas escolas e eles, no próprio grupo de vereadores que a gente tem no Renova, gente, o que vocês têm aí? Vocês têm minuta? Vocês já aprovaram alguma coisa? Como é que estão as discussões? Isso varia, inclusive, do norte ao sul, né? Do Arroio ao Chuí, essas discussões da segurança nas escolas. Exato. E são vários pontos, vários pontos em comum, que são debates nacionais, que no fim do dia quem vai resolver é o vereador e a vereadora. Uhum. Isso é muito interessante, inclusive, né, o nosso vereador atuante que vai assistir esse podcast, sabe que em suas mãos talvez estejam a principal responsabilidade ao que se refere ao exercício das políticas públicas no Brasil. Uhum. Porque, primeiro, políticas nacionais, Minha Casa Minha Vida. Ótimo, o recurso vem de Brasília. Mas garantir a fiscalização se a obra do Minha Casa Minha Vida está sendo feita ou não, é função sua. Então, saber se o negócio está andando ou não, é você que é responsável. E provavelmente vai ajudar uma boa parte das pessoas que talvez até votem em você. Então, estar lá atuante, fiscalizando para entender se isso vai ser feito ou não, é uma das suas responsabilidades. A lógica de se trazer recursos infinitos de Brasília para o município é mais do que ir lá pegar a emenda, né? É ficar atento e apoiar a prefeitura, sendo situação ou oposição, ao que se refere aos convênios, ao que se refere a tudo. Então, assim, o que eu quero dizer no final, em cima da sua pergunta, é que a gente consegue concentrar dentro do Renova
discussões que contemplem todos os lados, todas as vertentes, todas as linhas de raciocínio, que verdadeiramente vão fazer diferença de verdade para as pessoas. E eu confesso que para vereadores é mais fácil até. Porque é aquela brincadeira, né? Buraco na rua, sem estar buraco destampado, não tem esquerda e direita, né? No fim, é aquilo. Fila em creche, não interessa se você é esquerda e direita, você tem que estar lá e tem que resolver aquilo. A questão também do atendimento em posto de saúde, fila para fazer cirurgia, é um problema de esquerda e de direita, problema do cidadão. E aí o vereador e os prefeitos, naturalmente, eles têm a maior responsabilidade de responder essas demandas. E maior proximidade ali, né? E a cobrança vai vir em cima deles. Né? Às vezes não é nem responsabilidade. Pô, a telefonia aqui tá ruim, rapaz do céu, se eu pudesse. Isso aí, mas para elas, são essas pessoas que vão ser cobradas. Então isso facilita. Mas existe sim um desafio da capacitação continuada de chegar nesses temas. Então, a partir do momento que a gente tem um problema recorrente, como é o caso da segurança nas escolas, fica simples para o nosso lado de pautar isso e fazer com que eles discutam essa questão. Assim como temas nacionais como orçamento. A LDO está chegando para todo mundo na mesma data. Então, chegar e trazê-los para discutir esse tema em especial tranquiliza o nosso lado, inclusive, de garantir esse consenso. E, honestamente, o Chanova, ele não tem lado em agenda nenhuma. Nossa agenda é a democracia e o diálogo. Então, aqueles temas que são, de fato, polêmicos ou pendem mais para um lado ou para o outro lado, a tendência é que, quando nós provocamos essas discussões elas venham com os dois pontos de vista e sem um posicionamento institucional sobre o que a gente acredita ou não sobre aquela questão. Então, assim, olha, a questão da reforma tributária, por exemplo, e como ela pode ser problemática para os grandes municípios, tendo em vista a unificação do SS e ICMS, e isso vai se repassar de forma integral para os municípios e paritária. Olha, o Renova não tem nenhum posicionamento contra a reforma tributária, mas a gente trouxe aqui o secretário especial para conversar um pouquinho e explicar para os parlamentares como vai funcionar e como isso impacta para os municípios pequenos e para os municípios grandes. Nosso papel é fomentar o debate e aquilo que é tema consensual, a gente coloca eles para resolver juntos. Sim, exatamente. Eu sou muito questionada sobre isso também, assim, quando eu chego em principalmente evento presencial, época de eleição, né? E aí, professora, quem você vota? E aí, professora? E eu sempre tento explicar para eles, assim, esse nosso lado aqui da capacitação, muitas vezes tem essa luta, né? Tem essa missão, né, José? Tem. E eu sempre explico para eles, assim, com base na questão da vaga em creche. Como que a gente resolve a falta de vaga em creche? Bom, primeiro eu preciso de orçamento. Então, orçamento independe da ideologia, né? Precisa de orçamento para resolver a questão. Agora, então, para você resolver a política, tem que existir uma política pública bem estruturada para você resolver a demanda. Como você estrutura essa política pública? Olha, dentro da iniciativa parlamentar, a gente pode começar até a discutir se essas pessoas que estão nessa lista de espera, se existe transparência nessa lista de espera, porque nós sabemos que muitas barganhas políticas estão em listas de espera obscuras. Agora, se você vai precisar de mais creche, como que essa creche deve ser? Em que região ela deve ser? Quanto precisa de orçamento? Quantos professores vão precisar? Qual vai ser a estrutura de pessoal deste local? Ou se você, na verdade, você vai defender a bolsa, né, para zerar a lista de espera, como que isso vai ser? Quem vão ser os cadastrados? Que pessoas vão... Então, a gente, na verdade, tem que entender a constitucionalidade, a legalidade da iniciativa parlamentar, daquela política, como ela vai ser executada. Mas eu sempre digo que dentro da sua ideologia, você escolhe aquilo que mais faz sentido para você. Perfeito. E eu acho que há muito tempo atrás, e em momentos tão polarizados que nós vivemos no Brasil, isso poderia parecer loucura, né? Poderia parecer, nossa, não, Mônica, agora você aparece no Instagram todo dia, você vai ter que dizer. E olha só que interessante, a minha audiência, os vereadores, os assessores, todo o público que acompanha a gente aqui, eles já entenderam tanto qual é a nossa função nesse jogo, que em nenhum momento nas minhas redes sociais eu fui questionada, atacada, por conta disso. Então, é muito gratificante também saber que esses agentes, esses futuros agentes políticos, também estão entendendo que a capacitação é para todos. Perfeito. É para todos. E quanto mais, na verdade, José, você está de frente com o teu adversário, mais você se torna
capaz de defender aquele obstáculo que vai surgir lá em plenário, lá numa CCJ, lá numa reunião de comissão, porque, na verdade, quando você entende que este é o ambiente que você tem que estar já para o seu treino, o teu próximo nível realmente é com os tubarões, né? Exato. Mônica, até você comentou da questão de constitucionalidade, né? E reforça a questão de para resolver problema, que é o que a população quer, não interessa o lado esquerda, direita para resolver aquilo. Eu tenho uma história que uma época eu prestei, eu não posso dizer, né, qual que é o município. Só pode contar o milagre, santo não. Como é o nome que você comentou do município? Tudo pode. Em um determinado município chamado Tudo Pode. Tudo Pode. Tem uma cidade que eu trabalhei chamada Tudo Pode e que, na verdade, eu prestava consultoria para a prefeitura no que se refere à otimização de gastos, na eficiência dos gastos. E nós reparamos lá, nós, no caso, uma equipe, né, o Zé Henrique, mas a nossa empresa, que o gasto com merenda, proporcionalmente até outros municípios de mesmo porte, ou até portes maiores, era maior do que o comum. E aí, a gente começou a fazer alguns estudos, é isso, sempre dados e evidências. Vamos identificar o preço do arroz por aluno, por escola, por grupo, inclusive, por cluster, né? Porque eu tenho que comparar as escolas de ensino médio com as escolas de ensino médio. Nesse município, a própria cidade que adquiria as merendas, porque tem disso também, né? Então, mas é responsabilidade do Estado. Bom, então beleza, se o Estado não der, a criança vai ficar com fome? Não vai, né? Então a própria cidade vai ficar responsável por isso. Inclusive até as vagas contratadas nas OS a gente estudou, porque também era distribuída merenda para esses locais. E aí a gente descobriu, na verdade, que não era uma falha de eficiência, até porque em outros municípios, eu cheguei a ver, assim, município que para uma determinada escola se comprava arroz de 1 quilo e não de 5 quilos. Porque a merendeira de lá era mais velhinha, ela não conseguia carregar o de 5. Nossa. Aí comprava de 1 quilo para casa. Opa, então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos repensar a questão logística, vamos distribuir por quantidade, ao invés de ter que fazer a mulher ter que pegar. Enfim, mas é uma outra história. E aí, nesse município de Tudo Pode, a gente descobriu, na verdade, e que é um fato que é muito, inclusive, feito em uma série de cidades no Brasil, é que os funcionários comiam da merenda. E é uma lei nacional a proibição, né? É proibido a funcionários da prefeitura ou qualquer funcionário que não seja a criança consumir daquele alimento. E aí, quando a gente veio com a questão da legislação, eu falou assim, opa, gente, é proibido, não tem como. O prefeito se ancorou nessa decisão, falou, olha, gente, a lei tal, a partir de hoje está proibido, se for preciso colocar câmera na escola para saber se o professor está comendo ou não, e basicamente eram os professores que consumiam da merenda, a gente vai fazer, mas está proibido. Nós tivemos uma pressão por parte dos professores nos vereadores desse município. E os vereadores de Tudo Pode fizeram uma moção de repúdio ao José Henrique e ao prefeito, porque estavam indicando acabar com a merenda para os professores. Então eu recebi... E detalhe, todos os vereadores e vereadoras assinaram uma moção de repúdio contra mim, que tinha indicado uma cumprir a lei, né? Como que foi a construção por trás disso? Nós pegamos essa moção, eu e o prefeito, levamos no sindicato. Falamos assim, gente, a gente tem duas opções aqui. Ou os professores realmente param de consumir a merenda, porque estava um gasto realmente absurdo, ou a partir de hoje todo mundo vai ter direito à merenda. Então enfermeiro, médico, guarda municipal, zeladoria, pode ir lá na escola consumir a merenda. Professores, pode ser assim? Não, peraí, não é por aí, não é bem assim, etc. Então, não. Se vocês podem, todo mundo vai poder. Ou ninguém pode, porque a lei é assim. E aí, qual que foi a repercussão disso? Primeiro que o próprio sindicato fez a pressão para que os professores não consumissem a merenda, e além disso, repercutiu em jornais maiores ali da região, que os vereadores estavam escrevendo de próprio punho e assinando uma coisa que era contra a lei. E aí, qual que foi a repercussão disso? Os cidadãos, né, cidadãs lá de Tudo Pode, pressionaram os vereadores. Vocês querem contra a lei, então? Pô, eu votei em você, precisa pelo menos cumprir a lei. Como é que é isso? Fizeram uma nota contrária, dizendo, não, tem razão, foi uma decisão acertada. E que, não satisfeitos, esse recurso economizado, o município gastava cerca de 2,5 milhões ano com merenda lá nessa cidade. A gente economizou mais de R$700 mil em um ano.
isso foi possível de fazer a reforma em todas as escolas, expandir o espaço dessas escolas para mais alunos e ainda fizemos a cobertura de todas, fizemos, né? Não era a prefeitura, mas a prefeitura fez a cobertura de todas as quadras e áreas de recreação das crianças nesse município, cumprir a lei. Então, não é o José Henrique que tem que ir cidade por cidade e dizer o que é lei e o que não é. Então, os próprios vereadores têm que ter esse tipo de... E isso é uma forma de ser um mandatário ativo. Então, se tem uma coisa dentro da cidade que não faz sentido, é proibida, pode ter certeza que isso vai trazer retorno e se a prefeitura for comprometida em fazer o certo, esse recurso vai ser devolvido para a própria população. Porque agora foram expandidas as vagas nas creches, nas escolas no geral, e além disso, as escolas ficaram melhores, ficaram reformadas por um cumprimento de lei, de uma nota de repúdio que eu tive que receber por querer que o município cumprisse a lei. Então, assim, é só um exemplo da trajetória aí que foi longa, viu? Mas isso que você falou tem muito a ver com algo que a gente tem trabalhado muito na capacitação. Em 2022, um dos cursos que eu mais andei para palestrar foi o que tratava sobre os mitos da função legislativa. E a gente colocava assim, os mitos que impedem o vereador, o parlamentar de criar leis. E dentro desse curso, a gente sempre colocava aquelas velhas mentiras, como a gente falou aqui em alguns momentos de políticas públicas, que o parlamentar não pode criar uma política pública, um mito colocado hoje em muitas câmaras, em muitas assembleias. E dentro dessa questão dos mitos, a gente também falava dos limites. Olha, algumas coisas são mitos mesmo. Falar que o vereador não legisla gerando gasto, não legisla sobre matéria tributária, não legisla sobre requisitos para contratação de comissionados, não legisla sobre políticas públicas, leis de transparência. Temos muita dificuldade de trazer transparência para dentro da pauta do legislativo, muitas vezes em função desse mito, mas também temos os limites. Sim. Que são aqueles colocados lá no artigo 61 da Constituição Federal. Então, esse curso já foi um curso assim que abriu muito a mente de muitos parlamentares no Brasil e sempre cito ele como um dos principais pontos que eu já trabalhei hoje presencialmente, online. E eu queria saber de vocês, dentro desse cenário de capacitação de vocês também, quais cursos pontualmente vocês têm trabalhado? Mônica, a gente tem trabalhado mais no aspecto da política pública, assim, aquele curso que realmente vocês finalizam a aula e falam assim, nossa, esse curso a gente estava devendo muito trazer aqui para os nossos candidatos, para os nossos mandatários. Como que está essa construção da capacitação dentro do Renova? Maravilha. Assim, hoje, em termos de capacitação, o Renova... Eu comentei do curso Políticas Públicas e Desafios Nacionais, que nós lançamos ano passado. Foi a primeira vez que o Renova fez um curso aberto, público, sem processo seletivo na história e que foi em parceria com uma série de instituições que foram fundamentais para o sucesso do curso. CLP, Comunitas, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Igarapé, enfim, muita gente legal nos ajudou. Hoje nós temos basicamente 3 formas de formar aqueles que têm algum tipo de interação no Renova, tá? Nós temos essa formação pensando as eleições, né? Então, formação para quem tem interesse em se candidatar e fazer a diferença na vida do seu município, que a gente chama de formação inicial, né? Então, agora é a formação para 2024, 150 horas de conteúdo, trilhas focadas em eleições na prática, campanha, comunicação política, etc., como eu já comentei. Isso passa por um processo seletivo, e nosso processo seletivo tem algumas novidades muito legais, só um pequeno parênteses, ele vai ser 100% no WhatsApp, então fique atento, né, quando sair o processo seletivo, você vai basicamente mandar mensagem para o número e o seu processo já começa a partir dali. Nós temos a formação para mandatos, então a grande desafio é entender, primeiro é no tempo, né, disponível dos mandatários, mas é garantir que é o conteúdo que eles verdadeiramente querem e precisam. Então, formação para vereadores, formação para prefeitos, para os nossos deputados e o senador eleito. Então, assim, garantir que essas pessoas estejam sempre em sala de aula, né, que a gente brinca que o Renova BR é uma sala de aula do tamanho do Brasil, né, tendo em vista a quantidade de alunos que nós já tivemos. Tá? E o outro lado, que está relacionado à nossa... uma formação no que se refere à cidadania, uma formação cidadã e democrática, né? Então, hoje nós fizemos esse teste no ano passado com Políticas Públicas e Desafios Nacionais e agora nós vamos expandir ainda mais a nossa capacidade de treinar, na verdade não é bem treinar, mas é explorar as competências das pessoas ao que se refere a refletir
sobre pontos relacionados à democracia, ao voto, a como que as coisas funcionam, porque o Renova acredita muito na educação política. Nós não temos educação política, né? E eu não estou falando de educação política como aquela antiga educação moral e cívica, né? Que o pessoal tinha aula de Constituição e como as coisas funcionam. A educação política está relacionada a, gente, 2024 é eleição para vereador e prefeito. E parece uma bobagem, mas muita gente não sabe disso. Inclusive, nas eleições agora do ano passado, muita gente perguntou, mas é para prefeito já de novo? Uhum. Não, é para deputado que você tem que votar agora. Qual é a função de um vereador? O que eu posso cobrar de um prefeito? Como que eu aciono um desses? Né? Tipo, né, as câmaras de vereadores são um pouco mais acessíveis, mas boa parte das pessoas não sabe sequer da existência de audiências públicas, não sabe sequer a existência em muitos municípios do orçamento participativo, ou entre outros nomes que as pessoas podem... Ou muitas vezes cobra do vereador aquilo que não é função do vereador. Exatamente. Então, assim, as pessoas sequer vão à Câmara para bater na porta do vereador para cobrar alguma coisa. Aqui em Brasília, então, nem se fala. Bater na porta do deputado é uma coisa inimaginável. Tipo assim, tem que ter um convite oficial e não é bem assim. Fala, eu vou lá bater na porta e acabou. Uhum. Se ele não estiver lá, eu vou esperar ele sentado e ele vai me atender. Porque eles são verdadeiramente representantes do povo. Então, assim, não sei o percentual exato disso. Mas tenho minhas dúvidas se 5% da população brasileira sabe das funções de um vereador, das funções de um prefeito. E esse papel de formação cidadã é um desafio, talvez o principal desafio que a gente tem, porque a intenção é que o Renova vire, de fato, essa plataforma de educação política, ao que se refere a maior conhecimento, despertar essas habilidades de questionar tudo e entender como as coisas minimamente funcionam na política brasileira, além de garantir a formação para quem quer entrar na política e para quem entrou, seja nas funções de mandatários, né, que é o nosso foco hoje, seja nas funções-chave dentro do governo, como também tem um grupo extenso de ex-alunos do Renova, é garantir que, a partir do momento que ela teve o interesse de entrar no Renova, ela consiga aprender algo novo. Seja para entrar na política, seja para já na política, ou em aprender um pouco mais sobre política, mesmo não querendo estar lá. Então, são basicamente essas 3 frentes hoje. É um desafio grande, tendo em vista a quantidade de gente, né? Sim, um grande desafio, mas necessário. As lutas são necessárias. Se a gente não fizer, quem vai fazer, né? Vai ficar falando que não pode, que não dá, que ninguém vai comprar, que ninguém vai se inscrever, né? Como falam para mim. José, e fica muito claro aqui para nossa audiência a importância que o Renova tem e como o Renova pode ser um grande parceiro na trajetória dos candidatos, dos mandatários. Queria que você falasse um pouquinho para nós como que funciona o processo seletivo, explicasse aí o que tem de novidades para esse ano, como que as pessoas já podem encontrar vocês aí para levar essa ajuda para a campanha e para os mandatos. Maravilha. Bom, basicamente o nosso processo inteiro vai funcionar pelo WhatsApp. Então, um número que você vai enviar, vamos ter uma série de perguntas lá, você estará sendo avaliado a partir do momento que você mandar a mensagem. Né? Então, obviamente, lá tem uma série de, antes de você de fato começar o processo seletivo, tem uma série de aceites de termos, em LGPD, né, direito de uso de imagem, esse tipo de anuência legal também vai ser garantido e resguardado. E você vai dar o ok se você quer começar o processo seletivo do Renova ou você só quer tirar dúvidas. Então, qual que é o legal dessa participação plena por WhatsApp? É que agora você não vai precisar entrar no computador para fazer o processo seletivo. E aí a nossa intenção de fazer isso é para garantir a representatividade plena. Porque a gente sabe que eu morei no interior do Amazonas, sei como é que o sinal não pega, né? Muita gente não tem computador para fazer o curso. Então, como é que a gente faz? Para fazer o processo seletivo, o WhatsApp, mesmo que o sinal não pegue, às vezes pela contratação que você faz de plano lá, hoje dificilmente alguém não acessa o WhatsApp. E pelo contrário, né? Hoje no Brasil nós temos mais números, mais contas de WhatsApp do que habitantes. Então é sem dúvida a rede que contempla todos os brasileiros para que a gente consiga atingir em massa a população no Brasil. Nossa intenção é ter mais de 50 mil inscritos nesse processo. Então vão ser uma série de perguntas. Você tem alguns vídeos que vão precisar ficar atentos para responder perguntas objetivas e também perguntas abertas. Vai ter uma etapa de envio de vídeo, só que você não fica tranquilo, não vai precisar entrar no YouTube, fazer upload, sei lá das quantas. Você vai mandar uma selfie a partir dos critérios que a gente vai te pedir para gravar esse vídeo. Tudo isso pelo WhatsApp? Tudo no WhatsApp. Então vai ser 100% integrado. Tem um trabalho de inteligência artificial importante por trás. Então vai ser o processo talvez mais tecnológico da história do mundo para selecionar pessoas que tenham interesse em entrar para a política. Então vai ser um processo, inclusive, que em um dia, Mônica, você lá comprometido em fazer esse processo, você vai conseguir fazê-lo
por completo. Né? E aí, ao final, nós vamos ter bancas virtuais. Vai ser o primeiro momento que você vai ter interação com algum humano. E essas bancas vão ser as definitivas para você entrar no Renova ou não. Os processos de entrada no Renova vão surgir por ondas. Então não vai entrar todo mundo de uma vez só. Essas pessoas vão entrar até outubro desse ano, vai ter gente entrando no Renova. Sim. Né? E aí nós vamos fazer uma formação plenamente virtual, num primeiro momento, que vão envolver aulas ao vivo ou online e aulas já gravadas. E vai ser uma trilha que você vai percorrer, né? E aí, perfeito, passou o processo seletivo, a partir do momento que você foi selecionado, você entra para a nossa formação. Primeira turma deve começar em agosto, tá? E as entradas vão de agosto a outubro. Você vai preencher, vai percorrer por um joguinho, um jogo da política, um jogo da vida. Né? E aí, dentro dessa trilha, a gente vai contemplando atividade, no caso, aulas, atividades essas que vão ser feitas online, vão ser feitas na própria plataforma. E o mais interessante é que o nosso objetivo com esse curso é que, no final, você saia com um plano de campanha para as eleições de 2024. Que legal. Então lá você vai ter o seu expectativa de orçamento, quais partidos que fazem mais sentido para você estar, qual vai ser a sua narrativa, quem é o seu público-alvo, quais vão ser os seus temas, bandeiras e propostas. Então a própria formação vai te orientar ao que se refere à campanha. Claro, com toda a base teórica de ciência política, de políticas públicas. Nós vamos ter uma trilha optativa que serão 8 horas, no mínimo, e um spoiler importante. 8 horas de conteúdo de políticas públicas para você verdadeiramente se aprofundar ou saber mais sobre temas diversos. Então, você pode fazer só de educação, ou você pode fazer de diversos temas para construir o seu plano. Isso vale para quem vem candidato a prefeito, quem vem candidato a vereador. E no ano que vem, 2024, nós vamos ter atividades presenciais, contemplando essa turma toda, que vai envolver desde ações sociais na comunidade, nas suas localidades, até fazer as atividades presenciais que se referem à campanha, como a gente já fez antes também. Então, assim... É muito completo, né, É José? muito. 150 horas de conteúdo Sim. focado em ser um cidadão. Assim, mesmo você não se candidate, você vai sair disposto e com vontade de se candidatar, porque é uma dos deveres cívicos e uma das formas que você pode ser mais ativo e fazer diferença na sua vida, na vida das pessoas e na sua cidade também. E quais são as expectativas do Renova para essa nova forma de inscrição? O que vocês estão esperando em termos de número de formação para esse ano? Boa, a gente está esperando mais de 50 mil inscritos, podendo vir a ser mais, tendo em vista que é o WhatsApp, a gente vai apostar muito na difusão desse conteúdo, inclusive TV, influencers, enfim, a nossa rede no Instagram também, né, que é o @renovabr. E a nossa expectativa é atrair até 3 mil pessoas que queiram se candidatar em 2024. Então, dos 50 mil, vão converter em 3 mil. Isso é um processo bem duro para a gente, principalmente. E o mais importante, Mônica, quando eu falo de representatividade, falei algumas coisas, isso é levado a sério em todos os sentidos. Não só a questão de trazer 50% de mulheres, que eu já mencionei, mas a entrada vai se dar proporcionalmente às regiões, ao porte do município e também à raça, além do gênero. Então, nós vamos nos preocupar com o homem branco de cidade pequena do sul, a mulher preta do interior de cidade grande do Amazonas, do norte, por exemplo. E esses 4 indicadores, essas 4 frentes, região, gênero, raça e porte municipal, vão ser considerados para a entrada desses alunos, para que a gente tenha a participação mais efetiva possível de todas as regiões brasileiras nesse processo. E o mais importante, tendo em vista que o público aqui principal são os vereadores. Nós tivemos 4 vereadores que se elegeram agora deputados, em primeiro mandato. Então eles tiveram um mandato tão atuante que a população reconheceu o seu mérito. Então tivemos a Michele Melo lá, que foi a vereadora mais votada de Rio Branco, no Acre, virou deputada estadual. A Paula Titã, que virou deputada estadual também do estado do Pará. Tivemos a Lohana, lá vereadora de Divinópolis, que virou deputada estadual em Minas Gerais. E o próprio Maurício, que era vereador em Caxias e virou deputado federal aqui, né, virou em Brasília. Então, assim, ser atuante no seu município, e a depender da construção que você fizer, inclusive em redes sociais, em relevância, pode te catapultar, entre aspas, para funções ainda maiores, ainda mais estratégicas dentro da própria política. Então, assim, começar por a vereança, às vezes é um começo de uma trajetória incrível. É a maior escola, né? É a maior escola Gente, possível. a vereança é a maior escola de formação aí
política para você, que quer alçar voos mais altos, né? Seja no executivo ou no legislativo. Eu acho muito interessante esse processo seletivo do Renova, porque faz também o candidato perceber que a disputa, a coisa já começou, né? Você já tem que garantir a sua vaga ali, já tem um pente fino para você passar, isso gera mais responsabilidade também e muita credibilidade também. Essas pessoas que vestem realmente essa camisa, geralmente o pessoal coloca lá no Instagram, né? Aluno Renova BR, verdade. né? O então selo é forte. Tem um peso, né? Muito bacana aí para você que vai concorrer a uma eleição. Então vamos deixar aqui na tela todas as informações para você entender mais sobre como fazer a sua inscrição no processo seletivo do Renova BR em 2023, para você não perder nenhuma informação, não perder esse processo seletivo que vem por aí, porque daqui a pouco vai ser assim a eleição, os que são alunos do Renova e os que não são, né? Exato. É só dar mais espaço para o Renova que vai, né, José? José, eu queria agradecer demais aqui a tua participação, dizer que é uma satisfação enorme essa aproximação aqui com o Renova, a gente conversa e sempre percebe que comungamos de várias coisas em comum, né? E estamos aí vivendo as nossas lutas também nos bastidores da capacitação. E quero pedir para você dizer como que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, a sua trajetória. Fala um pouco aí pro pessoal como continuar seguindo o José Henrique. Sensacional. Bom, das redes, primeiro, Mônica, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer conversar com você, sabendo que é isso, comungamos do mesmo propósito. Trabalhamos de forma um pouquinho diferente, porque no final das contas o objetivo é o mesmo, de garantir que estes que estão nos representando tenham a melhor capacitação, as melhores ferramentas e a melhor possibilidade, né, futura possível de garantir melhores políticas públicas para as pessoas. Bom, nas redes do Renova BR, né, o Renova BR, então LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, YouTube, TikTok também. Então, esse vai ser um prazer contar com a entrada e participação de todos. Em todas as redes a gente está disponível para responder as dúvidas e questões relacionadas ao nosso trabalho. E eu sou o José Henrique Nascimento, né? Isso no LinkedIn, no Instagram sou o Zé Henrique N, para quem quiser seguir também. A gente está sempre falando de política, sempre comentando sobre temas relacionados às políticas públicas mais presentes. Então, você comentou, né, na minha participação na ONU recente, e que o mais interessante é que o principal tema debatido lá, que teve transformação digital, planejamento da força de trabalho, sustentabilidade, clima, financiamento verde. E quando a gente participa de um evento desse que fala de questões globais, aí que eu gosto mais do município. Porque, além de ser distantes das realidades dos municípios, o que se é debatido nesses ambientes, a gente percebe que o município que existem ainda muitas oportunidades e muita coisa legal para se fazer na vida das pessoas na ponta, porque muita gente já fez muita coisa boa ao redor do mundo, o que falta é a gente conseguir disseminar essas boas práticas e criar essas redes de apoio, redes de pessoas que realmente querem fazer a diferença. Então é um desafio enorme, mas que é muito motivador saber que cada vez mais pessoas têm se interessado em minimamente entender como é que funciona a política e aos pouquinhos ela vai entendendo, pô, daqui a pouco vai sentido eu me candidatar, começa a conversar com o vizinho, com a associação de bairro. O importante é se engajar para fazer com que as coisas na sua comunidade sejam melhores, os serviços sejam melhores prestados. Então, José Henrique Nascimento, Mônica, é um prazer enorme ter participado aqui com você. E estou 100% à sua disposição para a gente conversar quantas vezes você quiser. Muito obrigado. José Henrique vai voltar aqui ainda para conversar com a gente sobre políticas públicas. Tem muito gabarito para isso. José, e antes de encerrar, finalmente, assim, eu sempre costumo perguntar aqui uma última mensagem, para você deixar uma última mensagem, assim, para o pessoal que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, para aquela pessoa, para aquele cidadão que pensa em participar da política, mas assim como eu ouvi, como eu tenho certeza que você ouviu, não mexe com esse negócio de política, não entra para esse negócio de política. Mônica Lopes, Renova BR, não sei se é para você. Qual mensagem você deixaria para essa pessoa que está nos acompanhando até aqui? Bom, primeiro assim, uma coisa que eu sempre digo é que eu não vou desistir do Brasil, né? Porque é um país que o que há de mais rico nesse Brasil, além das questões naturais e financeiras também, são as pessoas. Então, o Brasil é um lugar realmente de seres humanos guerreiros, inteligentíssimos. Então, as nossas principais lideranças da ciência do mundo hoje são brasileiros. O Brasil exporta pensadores o tempo inteiro, porque a gente falta incentivos para manter essas pessoas do mais alto calão científico e técnico no país.
e a capacidade de empreendedorismo que o brasileiro tem. Na favela mais pobre do Brasil, tem muito empreendedor que está com vontade de fazer diferente, está com vontade de crescer e prosperar. No final do dia, se você desistir, assim, não existe vácuo na política. Então, se você não tem interesse, não acha... provavelmente você não deve nem lembrar do seu voto, como é a gigantesca maioria dos brasileiros, não lembra. Alguém vai fazer essa escolha por você, então não existe esse vácuo, porque alguém, e nem sempre bem intencionado, ocupará esse espaço para tomar as decisões que você poderia estar tomando e que você poderia estar ocupando e fazendo esse trabalho diferencial. Então, assim, não desista do seu país, não desista da sua cidade, da sua comunidade. E, pelo contrário, se você não participar, alguém nem sempre bem intencionado vai participar por você. Então, é por isso que esse recado de, não mexe com esse trem, não. Né? Esse negócio de, não entra lá, não, que é só gente ruim, só gente esquisita. Essa mensagem veio da gente ruim, inclusive. Para que pessoas boas como nós, estamos tentando fazer a diferença, não se metam nos negócios deles. Até porque a política mexe com muito dinheiro. Então, muito assim, poder. Muito poder econômico, poder político, e que, assim, a população não se engajando nisso, um povo que não se engaja na política tende a ser dominado pelos seus dominantes e vai aceitar calado, não vai conseguir tomar as decisões que verdadeiramente poderiam mudar as suas vidas. Então, não desista e participe, porque senão alguém mal intencionado vai fazer por você. Exatamente. José Henrique Nascimento, Renova BR, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero você no nosso próximo episódio. Continue aí acompanhando nosso trabalho lá no Instagram, aqui no YouTube também, no Spotify, em todos os nossos canais, @Prof. Mônica Lopes lá no Instagram e Renova BR. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais, Tubarão!